Lanches começou com carrinhos de cachorro-quente e se transformou em uma rede reconhecida em Curitiba. Com mais de 5 décadas de história, oferece o cardápio variado e mantém sua presença marcante com diversas unidades espalhadas pela cidade. No episódio de hoje, conheceremos melhor um dos grandes empresários responsáveis por isso. César Brecailo, seja bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. E, na realidade, contar, além, obviamente, que é o nosso interesse, César, aqui no podcast do Lisboa Conversa, trazer nossos parceiros de ramo, trazer as experiências, as histórias, né, dessas jornadas na gastronomia que nós temos aí durante todo esse tempo, e principalmente o Uau com 50 anos. Né? E nós gostaríamos de saber, não só eu, né, como eu sempre digo, eu não sou paranaense, eu sou catarinense, mas quando eu vim para o Paraná, um dos primeiros locais que eu comi, um dos melhores cachorros quentes foi no Uau. Eu lembro disso há muitos anos, isso foi em 1986, né? Enfim, mas César, eu gostaria, não só eu, como o nosso público, gostaríamos de saber a história de como começou. Primeiro, Adriano, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa do programa. É um canal sensacional para nós, como você falou, da gastronomia, e eu também como cliente do Lisboa, então é um prazer, uma satisfação. Obrigado por ter me chamado. Eu agradeço, muito. A história do Uau, eu falo que você deu inclusive um depoimento aí, que eu sempre falo, a história do Uau, basicamente, é a história dos nossos clientes. E é uma das coisas que mais me deixa feliz é chegar nos lugares, encontrar as pessoas e as pessoas terem algo legal, alguma situação de vida que se passou no Uau. Então eu sempre falo, a melhor história do Uau são das pessoas que fizeram o Uau. Essa, para mim, eu sempre falo, se eu tenho um sonho, uma vontade na vida, eu queria um dia escrever um livro do Uau, que não seria necessariamente, como você me perguntou, a história do Uau, e sim as histórias das pessoas, que cada história sensacional que eu escuto, histórias fantásticas, de pedidos de casamento, de encontrou a pessoa, Sério? Conheceu a pessoa no Uau e se casou, ou seja, milhares de histórias fantásticas. Isso eu sempre falo, o nosso maior patrimônio é isso. Mas você queria saber como começou o Uau. Na verdade, o Uau realmente, o ano passado fez 50 anos, está indo para o 51º aniversário. Começou com meu pai. Meu pai era radialista em Londrina. Tinha uma rádio até bem conhecida na região naquela época. E ele fez uma viagem com o meu tio para o interior do Rio de Janeiro, e lá ele viu algumas como eu posso dizer, não existiam lanchonetes naquela época, né, para você comer fora, geralmente um lanche, geralmente era numa panificadora, alguma coisa assim. E nessa cidade do Rio de Janeiro, ele viu como se fossem pequenos trailers ou quiosques onde se vendia lanches. Ele falou, pô, vou adaptar isso daí, porque o Curitiba não tem, vou adaptar para vender cachorro-quente com carrinhos e tal. Ele já tinha visto alguma coisa parecida em fotos de fora e tal. E assim começou o Uau. Ele praticamente, eu sempre brinco, ele se internou numa panificadora, ficou durante 30 dias desenvolvendo junto com o padeiro, os padeiros do local, o que seria o pão ideal, o pão que ele vislumbrava. Ou seja, não foi sair, comprou um pão e colocou, não, ele desenvolveu o pão e ele já começou, ele era um visionário, ele já começou, não começou com um carrinho, ele começou com uma rede já, ele começou com, digamos, eu não sei exatamente o número, mas era, digamos, de 15 a 20 carrinhos espalhados. E o que era legal disso? Como eu te falei, hoje em dia, muito fácil, tudo acessível, mas naquela época, como eu falei, para você fazer um lanche, você tinha que se dirigir a algum lugar, não era tão fácil. E ele, com essa história dos carrinhos, literalmente o lanche ia até as pessoas, certo? Numa época que nem lanche muito era fácil de encontrar. Então, assim nasceu o Uau. E o Uau se desenvolveu
junto com as famílias de Curitiba. O começou com carrinho, hoje lojas, e de cachorro-quente passou a atender com vários outros tipos de prato, tentando atender a necessidade dessas pessoas, das famílias, do desenvolvimento das famílias. Então eu sempre falo, o UOL se desenvolveu junto com as famílias curitibanas. E quando tu falas ao teu pai desse desenvolvimento desse pão especial, né? Tu sabe, tu conhece, tu acompanhou muito teu pai de perto, pelo que eu soube. Muito, né? desde sempre. Desde sempre, né? O Fábio, que é o nosso amigo e irmão, teu irmão, pronto, que a gente conhece muito bem. O que teu pai... Tu lembras o detalhe que teu pai buscava dentro dessa questão do pão? O que ele buscava? A maciez. É o conjunto, sabe quando você... você pode comer pães agradáveis e bons, tem... Mas ele queria um pão único, que realmente fosse o mais fofo, como você falou, a textura diferenciada. Não poderia ser necessariamente salgado, mas também não doce. Não doce. Entendeu? Ele chegou. E a gente, uma coisa que eu acho que também acho muito legal, as pessoas falam, pô, eu como a UOL aqui há 50 anos e é o mesmo produto. É o mesmo. Você quer me ver feliz? Eu escutar isso, é saber que a gente tem conseguido manter fiel a essa tradição, a essa história, a esse empenho que meu pai teve há mais de 50 anos atrás. E a produção dos pães são feitas no UOL, enfim? Não. Como eu te falei desde o início, é uma panificadora específica com a receita sigilosa. Entendi. Esse é o segredo. É o segredo. Né? E nós jamais queremos saber o segredo, pronto. Mas a história para a gente é muito legal. E me conta, além disso, é claro que eu sou cliente, eu saio aqui do restaurante 1h da manhã, enfim, pronto. E no meu caminho, eu passo e vou comer um au-au. O vinagrete também, tem algum segredo específico do vinagrete? Não. O vinagrete é o tradicional também, aquele feito, daquele jeitinho. A questão, não pode esquecer, comer no carrinho é lúdico. Né? Por isso que a gente, apesar de ter a loja com uma estrutura bacana, que a gente tenta dar muito conforto ao nosso cliente, mas a gente mantém o carrinho lá, que é, como eu falei, a história da UOL, e você chegar ali no carrinho... tem toda uma parte de apego, né? de memória afetiva, e isso talvez deixe o vinagrete mais gostoso. Realmente único. Eu não consegui em lugar nenhum comer tão bom quanto, ou tão maravilhoso quanto. Nessa história toda do pai, surgiu uma pessoa interessante também que se chamou Eduardo, né? Pô, o seu Eduardo, o seu Dudu trabalhou, poxa, acho que 30 anos com a gente, ou mais de 30 anos, se aposentou com a gente. Ele não queria parar, mas ele já não queria, não estava mais com tanta paciência do público. Ele falou, Senhor, o que você quer fazer? Ele falou, então eu quero ajudar vocês, vou ajudar vocês no estacionamento. Tá bom, Senhor, o que você quer fazer? Eu quero ficar aqui vendo o público e tal. Pode ficar. Ficou mais, acho que uns 5 ou 6 anos com a gente. Daí se aposentou mesmo, né? Mas tá bem, não está tão bem, já está com uma idade mais avançada, né? A saúde é um pouquinho mais frágil, mas vira e mexe, ele vai lá, bate papo com a gente. Fizemos uma festa quando foi a despedida dele, foi muito legal. Convidamos, inclusive, os clientes, divulgamos nas redes sociais, os clientes que quisessem se despedir do seu Dudu. Daí foram lá, fizemos uma festa, com bexiga. Foi super legal, super bacana. Essas são as histórias que eu te digo, são as histórias... As histórias que a gente passa, né, como donos dos restaurantes e como tu bem falaste, né, são os casamentos, são os pedidos de noivados, são os encontros, as amizades, as histórias, isso que é importante, que eu relevo muito e obviamente eu também tenho outras situações e outros investimentos que faço, pronto, mas o restaurante em si, ele tem uma alma nossa, né, César? E me diz uma coisa, mas tu tens também, que eu soube, um passarinho me cantou, que tu é apaixonado pela música. Me conta essa história da música. Onde é que começou isso? Onde é que entra a música né? dentro do empreendedor César, que pegou a história do pai junto com o Fábio, pronto, todo esse conjunto todo. Onde é que entra a música nisso, César? É engraçado, né? Como a vida vai levando você. Na verdade, eu não toco nada. Não toca? Não toco.
mas eu sempre fui um admirador e sempre gostei muito de pesquisar. E sempre fui muito a show, muito a show. E acabei, por outros motivos, ficando amigo de muitos empresários que traziam os shows para Curitiba. Então, como cada um trazia, os empresários, cada um tinha seu nicho de mercado, mas como eu frequentava todos, sim. eles, antes de trazer algum show para cá, eles começavam, César, o que você acha desse? Daí eu dava minha opinião, né? E isso cada vez me aproximou mais, né? E eu gostava sempre de fazer uma resenhazinha, né? Escrever alguma coisa no meu Facebook sobre o que eu tinha achado do show, que eu tinha gostado. Na verdade, nunca falei que eu não gostei, sempre falei os que eu gostei. Mas daí viram e me convidaram para começar a escrever uma coluna na Gazeta. E eu escrevi durante muitos anos, acho que uns 6 anos, eu escrevi o blog Música Urbana da Gazeta, a única coluna de música da Gazeta era minha. E era uma fase ótima. Eu parei quando veio a pandemia, daí acabei não tendo mais tempo de voltar, mas continuo apaixonado. O blog me trouxe muitos amigos do meio, muitos amigos da música. Hoje são meus parceiros, meus amigos pessoais mesmo. E continuo apaixonado por música, continuo viajando sempre que eu tenho oportunidade. Viajo para ver os shows, sempre tentando me manter atualizado. Tenho um filho de 17 anos, então eu também acabo tentando conhecer coisas absolutamente novas, até os clássicos que eu sempre acompanhei. Então o leque só se abriu, ele não se fechou. E é bem eclético. Bem eclético. E onde é que te encontra? Onde é que encontra essas informações, César? Assim, da música. Onde é que te encontra isso? Né? Você sabe que o que é o bacana do meu blog, que inclusive era aqui, se eu ia falar, você encontra no meu blog, que era inclusive isso. Eu ficava muito feliz, porque eu usava meu blog para divulgar a música, o que estava acontecendo em Curitiba e no mundo, né? Não posso dizer, mas principalmente aqui em Curitiba, os shows que vinham eu dava com exclusividade, eu avisava, contava, fazia uma agenda do que ia ter na semana para as pessoas. Hoje em dia, realmente, está um pouquinho mais difícil de acompanhar isso. Mas quem gosta de música, são as redes sociais. Tem que ser as redes sociais. Tu não tem interesse em montar novamente um blog? Tu não tem esse afã? Você sabe, vontade eu sempre tenho, mas a gente esbarra no tempo. Né? Sabe que a gente que trabalha com alimentação, é complicado. O tempo. E aquele negócio de escrever é uma coisa que você tem que se dedicar tanto como no nosso ramo. É verdade. Escrever uma informação bem feita, um texto bacana, isso toma tempo. Então, por isso que eu me afastei um pouquinho. Mas hoje, no meu blog, no meu Instagram, quem quer alguma informação de música também tem bastante coisa no meu Instagram pessoal, que na verdade só tem música. Quem tiver curiosidade de ver lá, meu Instagram pessoal é absolutamente só música. E até vou pedir para a produção colocar o Instagram do César para acompanhar, né, esses detalhes. Engraçado, eu não tenho aí. nada do meu pessoal e nem do meu negócio. O meu Instagram é do blog Música Urbana. Música Urbana. É César Brecailo. César Brecailo, pessoal, César Brecailo, Música Urbana. Tu encontra toda a informação. Encontra informação de música em Curitiba. César, para finalizar, uma experiência de viagem, uma experiência de gastronomia, uma experiência de bebida que tu tenhas, que tu possa passar para o nosso público, o que tu sugere? O que tu me diz? Experiência, vou te citar nessa ordem que você me falou, de viagem. Eu acho que eu tive talvez uma das viagens mais sensacionais da minha vida. Foi agora, eu cheguei agora, recentemente, faz acho que 2 semanas, nem 2 semanas, eu fui com meu filho mais novo, como eu falei. Eu tenho um filho de 34, tenho uma filha de 30 e tenho o meu caçula de 17. Fizemos uma viagem pai e filho, onde nós fomos assistir o Oasis em Wembley, em Londres, a volta do Oasis agora. Então nós temos uma tour musical. Nós assistimos Robbie Williams em Berlim, assistimos 2 shows do Oasis em Wembley e assistimos o Robert Plant em Barcelona. E levei ele para conhecer Liverpool, que ele gosta muito dos Beatles. Ou seja, então essa foi uma viagem sensacional de pai e filho, totalmente musical. Foi fantástico. Daí falar de gastronomia, Portugal. Não poderia ser diferente. Portugal. Toda a região como nós estávamos conversando antes, a região do Douro ali, região norte. Fantástico, né? Eu tive
um tempo atrás também fiz uma viagem ali, conheci a Quinta do Crasto, Quinta Pacheca, um lugar fantástico, de vinhos excelentes, fora de série. Daí falando de vinho, que também é uma coisa que eu gosto, não tenho o conhecimento talvez que de vocês, gostaria de ter, mas sou um curioso, eu gosto muito dos vinhos todo mundo, né, da Vega Sicília espanhola, né? Começar do Macán, do Pincha, são vinhos que quando tem oportunidade, todo mundo que puder. O vinho eu seleciono assim, o vinho é uma bela companhia, uma bela conversa e o vinho de preferência. É assim que eu seleciono. E é uma bela desculpa para viajar. E uma bela desculpa para viajar, né, César? A cultura do vinho é muito interessante, porque realmente é uma cultura do vinho. O vinho te leva a conhecer lugares, a conhecer história, a conhecer pessoas com suas histórias. Então, é muito interessante. Ou seja, eu trabalho bastante, mas se puder, todo mundo tem que trabalhar bastante, mas se puder ter os seus hobbies, como eu falei, show e com a família, é muito bom. Isso é muito bom. César, agradeço de paixão, sabe? Obrigado, parabéns pelos 50 anos. Muito obrigado. Parabéns por manter esse legado do seu pai, sabe? Eu acho isso importantíssimo, sabe? Meus filhos não tenderam, obviamente, né? Trabalham em outras áreas, pronto, a gente que toca aí o restaurante, mas eu fico muito feliz em tu ter aceito, né, numa data tão especial, que são os 50 e agora completando 51 anos, e que fazem a história de Curitiba. Vocês realmente fazem a história de Curitiba. Parabéns, muito obrigado. Um brinde e sempre cliente e amigos. Isso é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado. Obrigado pela presença e nos acompanhe na nossa rede. Forte abraço.